João capítulo 5, do versículo 1 até o 8, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, havia uma festa em Jerusalém, entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Amado Espírito Santo de Deus, estamos aqui esta noite neste alpendre da esperança, neste alpendre da fé, neste alpendre da obediência, neste alpendre da sabedoria, do amor. Estamos aqui na tua casa, esperando que as águas se agitem sobre a nossa vida e que venha lavando a nossa alma, venha lavando o nosso espírito, que possamos nos alegrar na presença do teu Espírito e que o nosso espírito saia daqui hoje, Senhor, fortalecido. Hoje estamos aqui num clima maravilhoso, num clima frio, mas queremos sentir o fogo do teu Espírito sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, renovando, alegrando, avivando a nossa fé, as nossas armaduras, a nossa esperança, para que nós possamos dar continuidade, meu Deus, oh aleluia, a nossa vida, trilhando os caminhos que precisam ser trilhados, peregrinando a nossa alma, constituindo em nós a tua direção, o teu mover, do teu Espírito sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, com o poder da tua palavra, que nós venhamos sair daqui hoje mais firmes na fé, mais estabilizados, mais no Espírito e com a direção total que vem de ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Podemos sentar em nome de Jesus. Da outra vez eu falei sobre os alpendres, né? Porque quando a gente faz os estudos, a gente vê que muita gente ficava ali naquele lugar durante dias seguidos, porque a própria família dos enfermos, a própria família dos aleijados, eles deixavam eles lá, largaram os alpendres, porque queriam se ver livre do problema. E ali tinha muita gente, né? E ali tinha muita gente esperando pelo momento. Só que, como em todo lugar, em todas as situações, tem aqueles mais afortunados, né? Os que tinham condições de pagar para ficar mais perto da borda dos tanques, né? Da água. Aqueles que eram mais sábios, tinham mais inteligência. Mas Jesus foi ali naquele momento para dizer assim: olha, eu sou acessível a todos. Hoje eu vim aqui pessoalmente curar aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem condição de estar ali na porta da piscina, aquele que não tem entendimento e sabedoria, porque eu estou aqui disposto a curar todos aqueles que por um ato de fé aprenderam a me esperar e sabem que eu vou agir na sua vida no momento certo, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, dê glória a Deus. Leve o poder dessa palavra, saia com as suas armaduras renovadas, sinta a presença do Espírito Santo de Deus, sinta o mover de Deus sobre a tua vida, porque nesse momento eu estou sentindo o mover de Deus da cabeça aos pés. Eu estou levando um choque espiritual, eu estou aqui recebendo um refrigério na alma, e eu profetizo esse refrigério sobre a tua vida.
Na outra vertente, na outra palavra, a outra vertente era que o alpendre da obediência está ali no ato de fé. Aquele homem fazia 38 anos que estava aguardando a sua bênção. Aleluia. Aquele homem passou a viver ali no tanque, a sua vida passou a ser aquilo dali, né? Então era a etapa do tanque da esperança, o tanque da santificação, o tanque da sabedoria, porque para tudo isso a gente aprender a lidar com isso nesses dias, né? Tem que ter muita sabedoria para aprender a lidar com as nossas situações, com os nossos problemas. A gente tem que ter muita sabedoria. Agora você sabe o que é que me impressiona aqui? Se você prestar atenção, igreja, quando Jesus pergunta assim: tu quer ser curado? Ó, queres ficar são? Aí o homem vai e responde assim: Senhor, não tenho ninguém. Aquele homem era só. Não tem homem algum, não tem pessoa alguma aqui que me joga, que me lance. Não tenho parente, não tenho família, não tenho amigo, não tenho nada. Por isso que há anos a fio eu estou aqui esperando pela oportunidade da agitação das águas. Então Jesus demonstrou ali: você não tem ninguém, mas você tem a mim, e eu vim até aqui a ti. Jesus está dizendo para ti e para mim hoje: você tem Jesus, você tem tudo, você tem a maioria, porque você tem um Deus Pai, Filho e Espírito Santo na sua vida. Senhor, eu não tenho ninguém. Quantas vezes nós passamos por determinadas situações que a gente fica: Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar nessa situação. Eu não tenho ninguém para trazer uma palavra de fé. Eu não tenho ninguém para trazer e me ajudar a ter esperança em determinadas situações que eu preciso conviver, que eu preciso enfrentar. Eu me sinto atado, de pés e mãos atadas. Mas, Senhor, eu não posso desistir. Não posso. Nós devemos continuar. Nós temos que continuar buscando. A gente tem que conquistar. A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, com as situações, por mais adversas que seja. A gente tem que aprender a lidar com elas e dar glória a Deus, porque Deus é aquele que nos dá força para superar todas elas em nome de Jesus e nos fazer fortes. Diga para o Senhor: você é forte. Você tem o poder de Deus na sua vida. E continuar é um desafio constante. Continuar vivendo é um desafio constante. Continuar suportando as situações, os problemas, as adversidades, sem desistir. A gente pode colocar como título nessa mensagem de hoje: não desista. Diga para o seu irmão: não desista. Vamos aumentar: não desista do seu sonho. Não desista de você. Não desista daquilo que você acredita. Não desista da sua fé. Não desista de Jesus. Não desista do lugar que você adora esse Deus e se sente bem. Não desista das pessoas que você ama. Se você se sente só, procure aquele que você pode confiar. Se você se sente só, procure uma pessoa que você possa considerar um amigo de verdade. É raro, mas Deus ainda tem. Deus ainda dá. Deus ainda nos proporciona essa alegria, essa felicidade. Sabe por quê, igreja? Porque a vida é como um jogo. Sabe? Eu me lembro, hoje eu vi meu marido assistindo um pedacinho só do jogo, que ele foi resolver os problemas do carro. Um jogo, acho que PSG, eu não sei qual é o outro time, acho que Real Madrid, né? São dois times muito bons, muito disputados, com grandes jogadores, né? E eu vi ali, quando o meu marido fica vibrando, porque tem ali um brasileiro, né, representando o nosso país. No caso aí é o Neymar. E o Marcelo também, que é um brasileiro do Real Madrid, não é isso? Que eu não entendo muito de jogo, mas dá para ouvir, né? Eu preparando a palavra ali, mas ouvindo um pouco ali da empolgação, né?
Quer dizer, aquilo ali é uma coisa boa, é um jogo que aquelas pessoas estão participando e estão se doando. Mas você já prestou atenção que já chegamos até a perder Copa do Mundo, porque as pessoas que estavam jogando, elas não estavam dando o que poderiam, o que deveriam dar de si. Já prestaram atenção nisso? Hoje eu pensava que o meu marido ia ficar aqui pertinho de mim, porque ele já foi jogador profissional e ele conhece o posicionamento de jogadores, né? O que é o goleiro, o que é o meia direito, o meia esquerda, né? O ponta direita, né? Qual é o centroavante, aquele que faz o gol? O centroavante é o que parte para fazer o gol, para ajudar o atacante, né? Então, esse jogo, muitas vezes a gente vê que tem pessoas que não se esforçam, né? Então, mas é obrigado a estar ali no time. Mas eles estão ali, mas parece até que não estão. Porque o Espírito Santo nos dá a sabedoria para a gente prestar atenção a tudo que está ao nosso redor. Diga para o seu irmão, não deixe a vida passar desapercebida. Preste bem atenção no que está ao teu redor. Preste bem atenção nos mínimos detalhes que estão te circulando. Seja no teu trabalho, seja na tua família, seja na tua escola, seja onde você estiver, preste atenção no que é que está acontecendo perto de você. Porque você tem como jogador da sua vida pessoal aprender a dominar todas as situações. Você tem que ser goleiro, oh glória a Deus. Você tem que ser centroavante, você tem que ser artilheiro, oh glória a Deus. Porque você tem que ser o protagonista. Tem outros jogadores? Tem outros jogadores? Tem. Mas nem sempre os outros jogadores que fazem parte da nossa vida vai poder chegar junto no momento certo e na hora que nós estamos precisando. Mesmo como família, mesmo como amigo, mesmo como esposa, mesmo como marido, como filhos, como pais, nem sempre a gente vai poder contar com eles. Então você é o protagonista da sua história. Você vai lá, ataque, contra-ataque e faça o gol da sua vida, porque você nasceu para vencer. Você está entendendo? Um jogo para dar bem, para ter sucesso, precisa que todos estejam cooperando. E muitas vezes nós estamos sabotando a nós mesmos. Porque eu me lembro muito bem de um jogador famoso um tempo desse, que ele estava ali jogando, mas ele estava com algum problema, foi uma polêmica tremenda, né? Porque ele não se doou, alguma coisa aconteceu que ele não se entregou ali no jogo. Eu vou dizer só a primeira letra do nome dele, acho que foi o Ronaldinho. Parece que perdeu até um campeonato por causa dessa negligência dele. Então você está vendo a importância. Uma igreja precisa de evangelista, precisa do levita para louvar o Senhor, precisa do pastor para pregar a palavra de Deus e apacentar com compromisso e responsabilidade, porque vai prestar conta sim das ovelhas com o Senhor Jesus. Igreja não é comércio, igreja é a parte espiritual e mais importante que nós precisamos lidar com a vida do ser humano, que é o espírito, se é que ele tem consciência disso. Pergunte para o seu irmão, você está liberto? Você está consciente da sua importância para Jesus? Você é um escolhido de Deus. E quem está aqui na frente tem uma responsabilidade grande de trazer uma palavra de consciência para você, que queira que não, esta palavra é revelada pelo Espírito de Deus. Deus está aqui de Gênesis a Apocalipse, mas o pregador tem a responsabilidade de entrar em confluência com ela e trazer essa palavra para você. Que queira que não, tenho que estar no estado de espírito, na comunhão com Deus muito bem, para que eu traga exatamente aquilo que o seu espírito, o meu espírito está precisando, porque quando o nosso espírito se fortalece, o nosso corpo se restaura, a nossa mente se renova, a nossa fé se aviva e as armaduras ficam cheias do fogo e do poder de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos alimentados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
Então, aquela pessoa que não fez nada, não cooperou com nada, estava ali, mas não estava ao mesmo instante, é o pior tipo de desistência. Ele já tinha, não, eu desisti, eu não quero abrir mão, estou cansado, eu desisti. Só que esse é o pior tipo de desistência que existe, que é a desistência velada, que é aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. E isso tem acontecido muito no jogo de vida de muita gente que o Espírito Santo tem me permitido conhecer. Inclusive, às vezes, até comigo mesmo. Quando você se cansa de determinadas situações que você quer desistir daquilo. E toda e qualquer situação que nós precisamos enfrentar, nós não devemos desistir. Porque o desistir cria um hábito de derrota. E o crente em Cristo Jesus, o Filho do Rei, não deve ser derrotado. Porque Jesus disse que Ele venceu e que você e eu vamos também vencer em Cristo Jesus. Ele disse: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? O único problema daquele jogador é que ele teve que jogar menos, teve que fingir que estava lá jogando, teve que fingir que estava participando. É como uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo e diz: não, eu vou evangelizar e falta, eu vou para a oração e não vem, eu vou para os cultos, eu vou tirar 2 cultos da semana para me participar, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas chega no dia, qualquer outra coisa é mais importante, porque é lançada a seta do problema e da dificuldade para a pessoa cair na armadilha de não cumprir com a sua palavra com Deus. São pessoas que se sabotam, vivem sabotando eles mesmos, vivem no próprio engano, arranjam várias desculpas para não servir a Deus de uma forma mais veemente, mais compromissada, para não ser aquele peso necessário que o reino de Cristo aqui na terra precisa, para que as coisas se coloquem em ordem. É como você no seu comércio. Você no seu comércio, você tem o seu gerente, tem você que administra, tem você que trabalha, tem aquele que varre, tem aquele que atende. Todos têm que cumprir com o seu papel. Mas você que é a dona do comércio tem que estar ali, observando se todos os jogadores daquele lugar estão jogando na posição certa de forma correta. Por quê? Porque aquilo dali é a sua vida, faz parte de você. E você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que vencer, você tem que saber se administrar e tem que saber administrar aquilo que é seu, que Deus confiou nas suas mãos, assim como a sua família. Diga aí para o seu irmão: você é uma atalaia. Quando a gente é uma atalaia, a gente se coloca na brecha. Quando a gente é atalaia, a gente é um peso maravilhoso. Ó. Eu sou um peso pesado. Oh, glória a Deus. Eu sou um peso pesado. Eu valho quanto peso. Eu busco a Deus, pois eu e a minha família vamos servir ao Senhor. O Espírito de Deus está dizendo: não desista. Faça a sua parte. Não arranje desculpa. Não fique pela metade. Cumpra com o seu papel de um bom jogador, porque o principal jogador da sua vida é você. Glória a Deus. Eu tenho pedido muito a Deus para nos dar a sensibilidade, sabe? De não perceber que a vida precisa ser vivida de forma melhor. Que a gente precisa valorizar todos os momentos e tudo aquilo que a gente tem vivido e passado na nossa vida. Mesmo os problemas a gente tem que aprender a valorizar, porque é com eles que nós crescemos e é com ele que nós aprendemos. Porque o Espírito Santo diz que ninguém mimado aqui cresce em nada. Então passe pela prova e glorifique a Deus e procure aproveitar nessa prova o máximo de aprendizado que você pode trazer para você. E cada prova que você passa, adquira mais sabedoria com a prova. Saia da mesmice. Cresça através da prova. Sabe por quê? Sabe quem é que vai lucrar com isso? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque às vezes a gente vê pessoas
né? Anos a fios, cumprindo fazendo as mesmas meninices, pessoas com 50, 60, 70 anos de idade que não crescem, parecem eternas crianças. Por quê? Porque não aproveitaram, né? São pessoas que a vida vai levando, vai vivendo, vai levando, como se nada fosse importante. Então você tem que dar importância a todos os mínimos detalhes que está acontecendo e ocorrendo na sua vida, porque tudo aquilo é para você aprender, é para você se fortalecer. Então, tudo no tempo do Senhor. Oh, aleluia, creia que o tempo do Senhor é o momento certo. Aprenda a investir. Quem tem Deus na sua vida faz as escolhas certas. Faz as escolhas certas. Agora, quem fez a escolha antes de ter Deus, aí você tem que perguntar a Deus se tem que continuar com aquela escolha. Mas você precisa investir naquilo que você quer acreditar. Você quer acreditar, você quer investir, então você tem que fazer a sua parte. Seja o sacrifício. Por quê? Porque você nasceu para vencer. Se você vê que vale a pena, invista. Se você vê que vale a pena, acredite. E vá e continue e vença. Não se acomode com as desistências das coisas. Porque quando você desiste, você está fracassando. E se acostuma a desistir e não vai chegar nunca na rota final. Nunca. Nunca vai chegar no pódio. Porque nessa caminhada de dificuldade, todos nós temos que continuar percorrendo e olhando para frente. Quem é que está lá? Jesus está esperando por você. E lá você vai ser coroado. Lá você vai ser mais do que vencedor, porque lá você vai ser coroado porque você foi mais do que vencedor aqui. Porque conseguiu trilhar o caminho que era para trilhar. Mas tem pessoas que não querem trilhar o caminho porque começam a ter dificuldade, obstáculos, espinhos. Aí começa a encontrar atalhos. Porque acha que os atalhos são mais fáceis. E os atalhos impedem a bênção daqueles que têm que trilhar o caminho certo. Nunca procure atalho, porque os atalhos prejudicam a vida. Enfrente o que precisa enfrentar. Diga para o seu irmão, enfrente o problema e vença, lute. Glória a Deus. O que é importante é que você tem que ser o referencial daquilo que é importante para você. Invista naquilo que é importante para você. Aquilo que é importante para você, não desista. Que você sabe analisar se vale a pena ou não vale a pena. Porque nós não somos masoquistas. Nós somos libertos. Nós temos um Deus na nossa vida. Nós nos amamos. Se nós nos amamos, nós queremos o melhor para nós. Se nós queremos o melhor para nós, a gente sabe o que é melhor para nós. Então, invista naquilo que você acredita. Mas você tem que ser o referencial de vitória. Porque você e eu nascemos para vencer em nome de Jesus. Eu vou continuar com essa palavra. Domingo eu estou dando a continuidade dela, que é uma coisa tremenda, que eu ainda estou terminando de preparar. Não deu para preparar ela toda, não, toda vida é assim, né? Mas é por que eu faço isso? Exatamente para que a pessoa crie a curiosidade de vir ver o final da palavra. A maneira de chamar a sua atenção para vir receber o restante da bênção. Mas hoje você já está recebendo uma boa parte da vitória. Domingo você estará aqui conosco para receber o restante em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz: alegrai-vos quando vos disserem, vamos à casa do Senhor. Isso aqui é um momento de alegria. Isso aqui é lugar de satisfação, porque é o lugar que o seu espírito se alimenta. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Pode ter certeza que alguma palavra foi dada, foi entregue. Como a moça que escreveu para mim segunda-feira, disse: pastora, Deus está nas pequenas coisas, e Deus falou comigo de uma forma tremenda, não foi? Eu não tenho a pretensão de dizer que Deus ele usou só para mim, falou só comigo. Eu creio que Deus falou com muita gente na igreja domingo, e eu também creio, porque eu sinto a unção, a presença de Deus neste lugar, e dá para sentir de uma forma tremenda como o espírito da pessoa vai se renovando, vai se restaurando, vai se alimentando, e a pessoa está ali com aquela força necessária para entrar no movimento das águas. Entre no movimento dessas águas e seja curado esta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê a vitória. Que Deus realize teus sonhos. Que Deus te dê a força necessária para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, Jesus.